Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, os empates entre Botafogo e Corinthians, Sport e Santos, e como os visitantes tiveram uma sensação nesses empates bem diferentes dos mandantes. Vamos falar, é o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar sobre os empates entre Botafogo e Corinthians, Sport e Santos. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. É um aplicativo que te dá estatísticas de todo tipo dos jogos, muita cobertura do Campeonato Brasileiro, além de resultados, classificação, informações, tudo isso em tempo real. É só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, vai para sua loja de aplicativos, faz o download, começa a usar, você não paga nem para baixar, nem para usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar desses dois empates aí que movimentaram demais a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com esses jogos aqui. Fui ao Flash Score para pegar os jogos, então começou com Botafogo 1, Corinthians 1. O Fortaleza ganhou do Red Bull Bragantino por 3-1. Vitória importante para o Fortaleza na briga para fugir do rebaixamento e quarto jogo sem vitória do Red Bull Bragantino, né? Bragantino empatou com o São Paulo em casa, depois perdeu para o Vitória fora, perdeu para o Flamengo em casa e no sábado perdeu para o Fortaleza fora de casa. Tem também Mirassol 1, Vitória 1, empate importante para o Vitória fora de casa. E fechando a noite de sábado, o Palmeiras ganhou por 1-0 do Grêmio. E com isso encostou lá na galera de cima, né? Aqui está a tabela do campeonato antes dos jogos de domingo. O Cruzeiro segue líder com 34 pontos, o Flamengo tem 33, um jogo a menos, o Palmeiras tem 32 também, um jogo a menos. Então, o bolo ali, um bolo bem marcado ali dos três primeiros, aí já para a quarta posição já vem uma diferença, né? Já vem 5 pontos de diferença do Palmeiras para o Red Bull Bragantino, sendo que o Red Bull Bragantino tem 2 jogos a mais que Flamengo e Palmeiras e tem um jogo a mais do que o Cruzeiro. Eu queria falar dos 2 jogos, dos 2 empates, e como o futebol ele te permite isso, né? Na prática, Botafogo e Corinthians empataram 1-1, Sport e Santos empataram 2-2. Mas as sensações desses 2 empates são completamente diferentes. E tem coisas para a gente avaliar de cada um deles, né? O Botafogo e Corinthians foi um jogo que poderia ter ido para o intervalo finalizado. Poderia ter ido para o intervalo com o Botafogo ganhando tranquilamente por 3-0, teve volume, jogou para isso e no fim terminou empatado com a sensação de que o Corinthians poderia ter virado. E aí muito se deve a uma queda brutal do Botafogo no segundo tempo, brutal, muito grande, e se deve ao fato do time reserva que o Corinthians escalou no primeiro tempo não ter sido minimamente competitivo. E isso, para mim, é uma preocupação muito grande para o Corinthians. Porque eu até falei sobre isso lá no prorrogação, lá na TNT Esportes. O Renato Gaúcho bateu muito nessa tecla lá no Mundial de Clubes, né? Os jogadores do banco são jogadores que, ainda mais no futebol de hoje, com 5 substituições, uma intensidade grande e em boa parte dos jogos, os jogadores do banco são o sopro de renovação, de pegada, de espírito. E se você tem jogadores que saem do banco do jeito que os jogadores do Corinthians começaram o jogo contra o Botafogo, no Newton Santos, é para você repensar muita coisa. A postura dos jogadores do Corinthians no primeiro tempo é uma postura que eu considero inaceitável. Botafogo foi melhor? Foi melhor. O Botafogo conseguiu achar ali um trabalho do Joaquim Correia entre as linhas do Corinthians, funcionando muito bem, ligando muito bem o meio-campo com o ataque do Botafogo. Na frente, o Montoro fez um primeiro tempo muito bom pela direita. O Natan fez um primeiro tempo muito bom pela esquerda. O Arthur Cabral saindo muito bem da área. Então, foi um primeiro tempo de muito volume de jogo do Botafogo. Se a gente pega aqui
olha as estatísticas que eu tô deixando aqui, estatísticas que eu peguei lá com a galera do Flash Score, você vê o primeiro tempo, só do primeiro tempo, tá? 66% de posse de bola do Botafogo, 7 finalizações, 2 finalizações no alvo, 4 escanteios a 1. O Corinthians finalizou 2 vezes no total, as 2 já depois dos 35 do primeiro tempo, teve um escanteio. Então, assim, e 34% de posse de bola. Foi um primeiro tempo que o Botafogo poderia ter feito 2 ou 3-0 e aí mataria o jogo. E a postura do time do Corinthians é uma postura de quem foi para o Newton Santos para não competir. E aí, isso, ainda mais dentro do cenário do Corinthians, é inadmissível. Os jogadores que entraram, e o Corinthians entrou em campo com um time bem modificado, né? O Corinthians entrou em campo com Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro, Kaká e Angileri. No meio-campo, Ranielli, Charles, Bahia. No ataque, Carrilho, Ángel Romero e Thales Magno. Então, assim, é um time praticamente todo reserva, né? Praticamente todo reserva. De titular aí você tem o Hugo Souza e o Ranielli. Talvez o Angileri, que eu acho o Angileri seria minha opção de titular para a lateral esquerda, mas enfim. E aí o Botafogo não aproveitou. E ao não aproveitar, fez 1-0 num belo gol, que tem o Joaquim Correia trabalhando como esse meia. Abre a bola na direita para a tabelinha Montoro e Ponte. O Ponte cruza, o Natan mantém a bola viva. O Hugo Souza meio que se atrapalha, achando que a bola ia sair ou não. O Natan joga a bola pro meio e tá lá o Arthur Cabral como centroavante para fazer o gol de cabeça. Então, e aí perdeu algumas outras oportunidades, perdeu algumas situações, foi pro intervalo ganhando por 1-0 com a sensação de que era um jogo totalmente controlado e que era questão de tempo o Botafogo fazer 2-0. E aí o Dorival vem com 4 alterações no intervalo. Muito raro acontecer isso. 4 alterações de uma só vez no intervalo. Aí ele tira o Léo Maná, que fez o primeiro tempo, assim, muito ruim, vem com o Mateuzinho. Depois tira o Bahia, bota o Memphis, tira o Romero, bota o Yuri Alberto, tira o Charles, bota o Breno Bidon. Isso no intervalo. E aí o Corinthians muda completamente. A primeira bola do segundo tempo é uma bola que o Thales Magno cabeceia, depois de uma bela jogada pela direita, Mateuzinho, Memphis, e aí o Thales Magno cabeceia no meio, você já falava, opa, o Corinthians veio diferente. E o segundo tempo foi completamente diferente. Corinthians com volume de jogo, o Memphis funcionando muito bem na frente da área do Botafogo, gerou um passe muito bem colocado para o Yuri Alberto chutar, acho que o Yuri Alberto bem sem ritmo, né, e natural, e aí o John defender, até que ali quanto foi? Cadê? Faltando 7 minutos para terminar, saiu o gol de empate, depois de uma bola parada que o Ranielli cabeceia para o meio, aí o João Pedro tenta ajeitar a bola, acaba virando uma assistência sem querer para o Memphis bate e empata o jogo. Depois o Corinthians ainda teve outras oportunidades, tá? Tem uma bola do Carrilho que ele tá limpa, bola limpa na direita para ele acionar o Memphis mais ou menos na altura do pênalti. Acho que o Memphis teria todo o visual para fazer o gol e o Carrilho joga a bola no pé do jogador do Botafogo. Se eu não me engano, foi no pé não sei se foi do Santi Rodrigues ou se foi no pé do Alan. E aí evita uma chance de gol, no fim 1-1. O Corinthians sai revigorado desse empate. Por quê? Porque é lógico que o foco do Corinthians, o pensamento do Corinthians está na Copa do Brasil, do jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Além de ser Copa do Brasil, acho que está muito claro que o Corinthians não será campeão brasileiro, não vai brigar para ser campeão brasileiro. Além de ser a Copa do Brasil, é um clássico contra o Palmeiras. E aí, nesse aspecto, faz até sentido você entrar com um time alternativo, um time reserva, como o Dorival pensou lá, ainda que o Dorival corresse o risco de tomar uma pancada nesse jogo e voltar num cenário de uma pressão inacreditável para o Dorival, mas não dá para o Corinthians entrar do jeito que ele entrou
Quer dizer, não dá para os jogadores que entraram entrarem com uma intensidade, com uma postura de não jogo, como os jogadores que começaram a partida entraram. Mas isso preocupa demais, porque o time do titular do Corinthians é bom para muito bom, time titular, ainda que tenha seus problemas de zagueiros ali, mas é muito bom, né? Garro, Memphis, Yuri Alberto, o Carrilho, se voltar a jogar bem, o Angileri acho que é um bom lateral esquerdo, tem um excelente goleiro, então assim, mas na hora que precisa ir pro banco, se os jogadores entrarem fazendo o que o Léo Maná fez no jogo, o que o Bahia jogou no jogo, o que o Charles jogou no jogo, o que o Romero jogou, é muito preocupante, porque numa temporada como essa você vai precisar do seu banco de reserva. Do lado do Botafogo, você tem umas sensações mistas ali, né? Porque é um time completamente novo. Se você pega o time que começou do Botafogo, John, Ponte, Caio Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Alan, Newton, Alan e Newton na volância, Montoro, Joaquim Correia e Natan e Arthur Cabral na frente. Se você pega do time vencedor do ano passado, ontem só tinham 3 jogadores titulares, né? O John, o Barbosa e o Alex Telles. Se você pega do time que vinha jogando aí, é a mesma coisa, né? Porque o time que vinha jogando, o time que jogou, por exemplo, no Mundial, ontem só tinha esses 3. John, Barbosa e Alex Telles. Então é um time com, por exemplo, 8 peças novas e um time com um treinador novo. Novo de bagagem de treinador, ele tem muita bagagem de auxiliar. Novo de bagagem de treinador e novo no clube. O David Ancelotti está no seu 4º ou 5º jogo com o Botafogo. Então, assim, é um time completamente novo. E aí você vai ter essas instabilidades. Acho que é natural. Do mesmo jeito que se você pega os últimos jogos do Botafogo, você tem... Tô abrindo aqui no Flash Score. Você tem a vitória contra o Vasco, jogou muito bem. A vitória, o empate contra o Vitória, merecia ter vencido, mas já caiu de desempenho. Aí você tem o jogo contra o Sport, que o time teve muita dificuldade, acabou fazendo o gol no fim. Você pega o jogo contra o Corinthians, excelente primeiro tempo, um segundo tempo muito abaixo. Inclusive me chamou a atenção o segundo tempo na parte física. O Botafogo caiu muito na parte física, que por si só é uma coisa meio intrigante, porque o Botafogo não jogou na rodada. O Botafogo foi poupado, não. O Botafogo teve seu jogo adiado na rodada por conta da disputa lá da repescagem da Sul-Americana. Então, acho que é natural essa oscilação. É um Botafogo muito novo, muito modificado, muito novo no treinador, nos jogadores. Então, acho que essa instabilidade vai talvez pagar o seu preço dentro do Campeonato Brasileiro. Porque se você olha a tabela, o Botafogo, tudo bem que ele tem... Não, em relação a Flamengo e Palmeiras, o Botafogo tem o mesmo número de jogos, né? Neste momento, pelo menos. No momento que eu tô gravando o vídeo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, todos têm 15 pontos. O Botafogo já tá 6 pontos atrás do Palmeiras e 7 pontos atrás do Flamengo. É uma distância, tudo bem que ainda falta mais de um turno, né? No caso, 15 jogos, ainda faltam 23 partidas, mas já é uma diferença boa para 2 times que teoricamente, não devem perder muitos pontos daqui até o fim do campeonato, né? São 2 times que vão brigar para ser campeão. Em relação ao Cruzeiro, que lidera, o Botafogo tem 8 pontos atrás, mas tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Então, talvez esse Botafogo vá fazer a melhor coisa possível que ele consiga dentro do Campeonato Brasileiro e um Botafogo que vai buscar estar preparado para jogar as Copas. Mudando aqui para o jogo lá da Ilha do Retiro, que jogo doido, né, cara? Que jogo maluco. O Sport começa o jogo fazendo 1-0 em cima do Santos, e aí um gol que traz muita pressão para o Santos, mas muita pressão mesmo, porque se a gente traz a sensação de que o Santos começa o jogo na zona de rebaixamento contra o Sport, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, e
praticamente o Santos começa perdendo por 1-0, é algo que traz uma pressão muito grande. E ainda mais com uma falha do Brazão, que é o melhor jogador do Santos no ano. Ele tenta sair jogando, dá a bola no pé do jogador do Sport, e aí, depois da assistência do Barleta, o Derek quase perde o gol e acaba fazendo lá, empurrando a bola depois de jogar a bola na trave no segundo pau. E aí, com 4 minutos, está 1-0. Esse gol deu uma desbaratinada no Santos, muito, muito, muito nervoso. O clima não era dos melhores, né? A Ilha do Retiro muito hostil, o torcedor do Sport jogando junto, enchendo o estádio, e isso deu uma desbaratinada no time do Santos. Bola começou a queimar, muitos passes errados, time do Sport prontinho para se proteger e sair, e ainda no primeiro tempo me chamou muita atenção, e também no segundo, como o time do Sport desperdiça contra-ataques, desperdiça oportunidades sei lá, 4 contra 3, 5 contra 4, assim, muito, muito, no primeiro tempo e principalmente no segundo. O Santos começou a avançar, começou a ir para cima e era natural, porque saiu perdendo por 1-0 e o Sport contra-atacando. Time do Santos muito tenso, muito nervoso, errando muito espaço, e a coisa piorou ainda mais quando, no fim do primeiro tempo, o Rincon foi expulso. Muita gente reclamando da expulsão, mas a expulsão é completamente correta. O que é incorreto no lance foi o árbitro da falta para o Santos, né? Na verdade, o árbitro deveria, quando expulsou, voltar com... na verdade, antes de expulsar, o árbitro não deveria ter marcado a falta a favor do Santos, porque é o Derek disputando com o Rincon, e tem ali uma disputa de braço. Para mim não houve nada. Para mim não houve falta. O árbitro deu, depois, muito atrasado, ele deu a falta num empurrão que para mim não aconteceu, e o Derek sairia com possibilidade de gol, que na frente dele só tinha, mas depois que ele passaria pelo Rincon, só tinha, se eu não me engano, o Basso. Então ficaria ele e o Basso trocando figurinhas ali na intermediária. Aí o que o árbitro fez? Ele decidiu apitar o que era mais cômodo para ele, que era a falta do Derek. Não aconteceu. Só que aí o Rincon, vendo que o Derek sairia na cara, só ele contra o Basso, ele dá uma chegada, estica a perna vai na panturrilha, no tornozelo do Derek, e o VAR recomenda para expulsão. Eu acho que tinha todos os elementos para expulsão, e aí o jogo fica pior ainda. E no segundo, pro Santos, né? E no segundo tempo, o Sport faz 2-0, num lance até de sorte, podemos dizer assim, porque o Lucas Lima ia cruzar, e aí a bola desvia no Carvalho e vai contra o gol. 2-0 era Carvalho não, do Cabalheiro. 2-0 era um placar terrível para o time do Santos, mas que acabou virando uma espécie de uma libertação do time do Santos. Quando o Sport fez 2-0, o Santos entendeu: não tenho mais nada a perder, vou para cima. O Kleber Xavier fez as alterações ali no intervalo, e as alterações começaram a fazer sentido depois do Sport fazer 2-0, e o Santos foi buscar o empate, primeiro com um bom tempo, numa jogada que começa com o Neymar pelo lado esquerdo, o Tiquinho Soares dá uma ajeitada muito boa, e o Bom Tempo se projeta para dar a cavadinha, e a 2 minutos do fim, tem ali depois no escanteio, a bola bate no João Schmidt, sobra para o Basso empurrar para a rede, 2-2. Muita gente reclamou de mão do Schmidt. Eu não tenho convicção que a bola bateu na mão, acho que não é claro, mas mesmo que tenha batido na mão, é uma mão claramente acidental. O braço dele está totalmente recolhido assim, a bola bate na mão dele, sobra pro Basso empurrar pro gol. Gol legal, tá? Esse tipo de mão acidental só é para ser marcado se o próprio jogador que tocou com a mão na bola acidentalmente fizer o gol. Como não foi ele, acabou virando uma assistência pro Basso. Então, gol legal, 2-2. No fim, é um resultado muito que castiga demais o Sport, porque acho que o Sport fez um bom jogo.
embora tenha desperdiçado muita oportunidade para fazer o 3-0 ou para fazer o 2-0 quando ainda não tinha feito, mas o Sport teve muita oportunidade. No segundo tempo foram 3 contra-ataques em que o Sport tinha superioridade numérica. 2 deles 4-3, uma delas 5-3. E o Sport tomando decisão errada, dando a bola para quem estava mais marcado, não dá para entender assim. Chega a dar agonia de você ver o cara tomar a decisão errada no campo. E aí mas o Santos foi muito corajoso e foi muito, se libertou quando tomou o 2-0 para ir para cima e empatar e ainda brigou para virar o jogo. É curioso, porque ele estava com 1 a menos, foi buscar o 2-2 e o Santos reclamando que queria mais tempo, porque o Santos de fato acreditou que poderia ter virado aquele jogo. Acabou que terminou 2-2. Então, é um resultado que provisoriamente tirou o Santos da zona de rebaixamento. Lógico, o Vasco joga hoje, se o Vasco pontuar contra o Internacional, o Santos retorna à zona de rebaixamento, mas acabou que pelo contexto do jogo, acabou sendo um resultado que dá muita motivação para o Santos, porque foi buscar um empate depois de 2-0 com um jogador a menos, mais do que praticamente não, todo o segundo tempo. Mas fica ali uma sensação de uma instabilidade muito grande no time do Santos. Não consigo entender por que o Bom Tempo tem sido a vítima ideal na hora que tem que perder espaço no time. Para mim, acho que dos jogadores de linha, o Bom Tempo, para mim, é o melhor jogador do Santos no ano. Se a gente considerar, né, que o Neymar foi e saiu, mas se você pegar o todo do ano. E eu não entendo por que o Bom Tempo. Não, o Bom Tempo, na minha visão, tem que ser titular. Daí tem que falar, cara, ó, o Bom Tempo tem que jogar. Aonde? Aonde vamos entender onde ele rende melhor. Mas, enfim, é um jogador que vira e mexe, tá indo pro banco de reservas e toda vez que entra bem. O Neymar jogou mais uma vez um jogo completo. Tomou uma entrada ali, até que meio sem querer, do Zé Lucas, numa pegada no tornozelo esquerdo dele, que poderia ter dado uma lesão grave. Hoje foi muito bem marcado pelo time do Sport, então dificultou as ações do Neymar, jogou mais avançado, né? E aí a postura do Santos de tomar 1-0 e sair para jogar contribuiu para que o Neymar fosse acionado, mas ontem o jogo dele não foi um jogo de mais acertos do que erro. Acho que ontem ele não conseguiu dar muita sequência às jogadas, acho que natural, muito bem marcado, e aí mesmo assim a jogada do gol do gol do 2-1, né? A jogada pela esquerda começa com o Neymar saindo do meio para a esquerda, trazendo para dentro, conseguindo acionar o Tiquinho, que deu assistência para o gol do Bom Tempo. Pelo menos foi o Neymar mais controlado, né? O Neymar não arrumou tumulto. No final do jogo foi lá tirar alguma satisfação lá com o goleiro do Sport, não sei nem o que foi, mas tudo dentro de uma normalidade. Não brigou com o torcedor lá não entrou lá com a tal da máscara da Bruna Marquezine, que eu não acho legal, não pela provocação, mas por usar, né, para usar a Bruna Marquezine, que tá lá quieta no canto dela, não tem nada a ver mais com o Neymar. Usar a figura da Bruna Marquezine para provocar o Neymar, eu não acho legal. A provocação, se a torcida do Sport quer provocar o Neymar, eu acho que ok. Agora, não com essa, porque envolve a Bruna Marquezine, que não tem nada a ver mais com isso. A Bruna Marquezine, o Neymar já tá já tá numa outra, já tá casado, já tá com filhos recentes e tudo. A Bruna Marquezine já tá em outra, tocando a vida dele, então, a vida dela. Então, assim, eu não acho legal usar a Bruna Marquezine para isso. No fim, a polícia nem deixou as máscaras da Bruna Marquezine entrar, alegando segurança pública, dizendo que iria é importante para a polícia que não usem máscara para você poder identificar quem está fazendo o que dentro do estádio, para você poder olhar dentro do estádio. Acabou que as máscaras nem foram usadas, mas eu não acho legal por essa questão da figura da Bruna Marquezine, usar a figura da Bruna Marquezine para provocar o Neymar, e os dois a fila já andou para os dois aí, né? Tanto para o Neymar quanto para a Bruna Marquezine. Mas no fim foi um Neymar um pouco mais controlado e um Neymar que precisou
perto, precisou participar das ações o tempo todo e acabou tendo um jogo ok, no máximo, contra o Sport. Para o Sport, uma sensação horrível, mas a atmosfera foi uma atmosfera boa, né? De um time que jogou bem por 70 minutos, de uma torcida que comprou o barulho do time, uma torcida que encheu o estádio, que apoiou. No final saiu bem chateada, e é compreensível, mas talvez esse jogo aí, apesar da vitória não ter vindo, o Sport segue sem vencer, né? O Sport tem 15 jogos, 0 vitória, são 5 empates e 10 derrotas, mas um Sport que, de repente, pode ter usado esse jogo como uma semente para tentar voltar e tentar sair dessa situação. Hoje o Sport tem um jogo a menos que o Santos já jogou 16, o Sport jogou 15, e o Sport, para sair da zona, o Sport precisa tá a 10 pontos de sair da zona, né? O Sport teria que ganhar 4 jogos para sair da zona, considerando o Santos, né? E aí, logicamente, tem que ver isso considerando que o Santos não pontue, né? E considerando que ninguém que está na zona pontua. Então, é uma situação muito complicada do Sport, mas a atmosfera na Ilha do Retiro pode, de repente, ser considerada algo bom para o Sport sair dessa situação. Quero te ouvir. O que você achou? O que você pensou dos jogos? Diz aqui embaixo. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo e baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.